Seja bem-vindo à aula de operadores da linguagem Java. Os operadores são utilizados na construção de expressões. Nas aulas de matemática da escola, nós aprendemos desde cedo a realizar as 4 operações básicas da matemática: a operação de soma, subtração, multiplicação e divisão. E os operadores utilizados na linguagem de programação para representar essas operações são exatamente esses sinais. Esse sinal para somar, esse para subtrair, esse para multiplicar e esse para dividir. Na linguagem de programação Java, nós temos muito mais operadores do que os existentes na aula de matemática. Nesta aula, nós vamos trabalhar com operadores e operandos. Vamos ver a lista completa dos operadores da linguagem Java. Vamos aprender a denominar os operadores, a utilizar operadores para conversão de dados. Vamos conhecer a precedência de cada operador e quais são os tipos de operadores que nós temos na linguagem Java. Então, para isso, vamos criar uma nova classe, que eu vou chamar de operador, para exemplificar o uso dos operadores dessa linguagem. Vou salvar essa classe dentro de C2.xti com o nome de operador.java. Esse é o nosso código-fonte. E aqui dentro, vamos criar o nosso método main. Perfeito. Então, afinal, o que são operadores e o que são operandos? Vamos avaliar a seguinte expressão: 2 mais 3. Isso aqui é uma expressão. O valor 2 e o valor 3 são operandos, unidos por um operador. Então, esse sinal de mais é chamado de operador, realizando uma operação entre dois operandos. Então, esses 3 elementos em conjunto formam uma expressão. Existem alguns operadores chamados de operadores binários. Então, nós temos na linguagem Java 3 tipos de operadores: os binários, unários e ternários. Binário vem de bi, 2, né? Então, é um operador que trabalha com 2 operandos. Esse aqui é chamado de operador binário. Nós temos também o operador unário, que utiliza apenas um operando. Por exemplo, menos é um operador para negativar um número. Então, menos 2, eu estou transformando esse número em um número negativo. Isso daqui é um operador unário, porque ele opera em apenas um operando. E nós temos ainda os operadores ternários, que trabalham com 3 operandos. Então, um exemplo aqui de operador ternário poderia ser uma expressão, né? Se ela for avaliada como verdadeira, eu retorno um valor, se não, eu retorno um outro valor. Esse aqui seria o nosso operador ternário, porque ele está atuando com 3 operandos. 1, 2, 3.
Vamos ver aqui, então, o uso desses operadores. Por exemplo, vou criar uma variável x que recebe a soma de 9 mais 4. Então, estou realizando uma soma e atribuindo o valor dessa soma à nossa variável x. Esse sinal de igual também é um operador chamado operador de atribuição. Aqui, poderíamos imprimir o resultado desse cálculo. Vamos ir até a pasta onde está o arquivo fonte, compilar o fonte operador.java e executar esse programa. Tá aí. A soma de 9 com 4 é igual àquele valor, 14. Aliás, 13. E quais são os operadores que nós temos na linguagem Java? Como eu disse, é um grande universo. E nós vamos estudar cada um desses operadores. Nós temos, por exemplo, os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo, que retorna o resto da divisão por um número. Nós temos aqui o sinal de mais também podendo ser utilizado para concatenação de textos, ou seja, concatenação de strings. Nós temos os operadores também representados pelo sinal de mais e menos, como sendo operadores unários, apenas para tornar um número positivo ou negativo. Nós temos os operadores de comparação, para verificar se um valor é maior, menor, menor ou igual, maior ou igual do que o outro. Podemos utilizar os operadores unários aqui para incrementar ou decrementar outros valores. Operadores para comparação. Operadores de lógica também para comparação também de outros valores. Verificação de uma lógica. Nós temos o operador ponto, utilizado para acessar as propriedades de um objeto. Temos aqui operadores para indexar arrays, chamar métodos. Esses aqui já foram utilizados algumas vezes. O nosso operador ternário. Operadores para trabalhar com bits diretamente. Nós temos aqui operadores de negação lógica. E também temos aqui alguns operadores especiais. Por exemplo, operador instance_of, que verifica o tipo de um objeto. Um operador para criar um novo objeto. E temos um outro operador aqui, o de coerção, que nós já utilizamos, inclusive na aula de tipos primitivos. Então, todos esses operadores nós vamos ver nas próximas aulas. Agora, voltando para a nossa classe de operadores aqui. Como nós vimos, é possível utilizar o sinal de mais de várias formas. Uma delas é para somar dois números, mas nós poderíamos também utilizar esse mesmo operador para concatenar strings. E aí o nosso resultado seria diferente. 94. Por quê? Ele está juntando a string 9 com a string 4. Nós temos ainda uma outra questão importante com relação aos operadores, que diz respeito aqui à precedência dos operadores. Na aula de matemática, nós já estudamos que algumas operações vêm antes de outras. Então, por exemplo, se nós fizéssemos aqui a seguinte operação: 7
menos 4, mais 3, vezes 2. Qual seria a primeira operação a ser realizada? O menos, porque ele está no início? Não. A matemática, ela explica que as operações de divisão, multiplicação, elas têm precedência sobre as outras operações de soma, subtração. Então, primeiro será executado essa operação, 3 vezes 2, para daí sim essas outras operações serem chamadas. Vamos ver aqui o resultado. Opa! Faltou a impressão desse cálculo. Então, vamos lá. Novamente. Sempre tomando cuidado com o seu código. Acabei colocando a minha instrução fora da chave, fora do bloco do método. E agora sim, podemos compilar a nossa classe. Tá aí, 9. Agora, também nas aulas de matemática, nós aprendemos que é possível segregar as partes que eu desejo calcular primeiro, utilizando aqui os parênteses. Então, eu poderia tranquilamente efetuar primeiro essa operação, 7 menos 4 mais 3, para só depois fazer a operação de multiplicação. Vamos ver aqui o resultado. Então, agora o resultado foi diferente. Deixando que o Java escolhesse a precedência dos operadores, o resultado da operação foi 9. Agora, depois que a gente definiu qual é a primeira operação a ser executada, né, nós obtemos o resultado 12. Então, espero que você tenha gostado da aula inicial de operadores e vamos continuar trabalhando com operadores nas próximas aulas. Lembrando que operadores diz respeito ao conhecimento inicial que você precisa adquirir de lógica de programação. Então, cuide bem desse conhecimento, estude, trabalhe com os seus operadores e aproveite esse curso de Java. No final dele, você se tornará um verdadeiro profissional dessa linguagem de programação. Até a próxima aula.